Fique agora com um novo episódio do Rede 360. Rede 360, oferecimento BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza. Pátio, o shopping do centro. Apoio, Mr. Suits, moda masculina e alfaiataria sob medida. Realização, Rede MS de rádio e televisão. Bem-vindos a mais um episódio de Rede 360. Eu sou Ulisses Serra e hoje a gente traz um assunto mais sério, importante, que está sendo uma epidemia na nossa sociedade, principalmente aqui no nosso estado. A violência doméstica. Quais são os sinais? Como que a gente procura ajuda? E como que a gente sai desse terror que assola diversas famílias aqui no nosso estado? É sobre isso que a gente vai falar hoje com duas pessoas que entendem do assunto. Mas antes disso, eu quero agradecer quem faz a diferença, está sempre com a gente, os nossos patrocinadores. BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza, e o Pátio, o shopping do centro. E para falar desse assunto tão sério e importante, eu começo com a Rê, a nossa inteligência artificial. Rê, fala pra gente, qual a definição de violência doméstica? A violência doméstica vai muito além da agressão física. Ela também pode ser psicológica, sexual ou moral. E, infelizmente, atinge milhares de mulheres todos os dias. É tema de extrema importância e que precisa ser debatido para que possamos proteger vidas. E é esse debate que a gente traz hoje. Vamos falar com experts que já passaram por isso ou trabalham com isso para poder levar mais informação para você aí de casa. E hoje eu estou aqui com Bruna dos Santos para falar sobre um assunto extremamente importante, triste, mas muito sério, que a gente tem que dar luz, que é a violência doméstica. A Bruna é uma sobrevivente que vai falar para a gente da experiência dela e talvez você de casa possa identificar e se salvar de algo que realmente é muito perigoso, muito triste, pode estar destruindo a sua família. Bruna, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigado você de estar aqui com a gente. É um prazer enorme receber você aqui na nossa casa. É um prazer poder compartilhar um pouquinho e poder contribuir, ajudar com as mulheres, né, hoje. Eu não estou tão ativa no ativismo, mas ele está dentro de mim, né? Perfeito, Bruna. Para começar, Bruna, conta pra gente um pouco da sua história, o que te trouxe aqui. Então, eu sofri com um relacionamento abusivo durante 8 anos, o que me levou a uma quase morte. Eu fiquei 8 anos vivendo com essa pessoa e foram vários episódios, até que quando eu coloquei um ponto final na relação, nós estávamos separadas, ele invadiu a casa de madrugada e ele me espancou. Eu estava dormindo e eu acordei com ele me dando vários golpes. Então, ele me espancou com um pé de cabra, eu tive várias fraturas no braço, eu tive mais de 20 pontos na cabeça. A violência, ela foi muito marcante para mim, assim, porque ela quase levou minha vida, mas o que me marca desse momento, na verdade, é a omissão, né, de um todo, assim. Antes de chegar nesse episódio da violência em si, daquele momento, eu passei por várias situações em que eu não tinha forças, eu não tinha coragem. Muitas vezes eu tinha vergonha, né, de falar sobre isso, sobre o que eu vivia, o que eu estava passando ali. E eu não tive um apoio. Sim, claro, muitas vezes eu não conseguia falar, né? Para minha família, por exemplo, eu não consegui dividir, compartilhar, falar abertamente sobre a violência. Mas em outros pontos de vista, assim, algumas pessoas viam aquela situação e muitas vezes elas eram omissas, assim. Eu não ouvia um toque de um conhecido falando, olha, isso não é legal, essa relação não tá boa. Então, mas eu sofri vários episódios, foram vários tipos de violência que eu sofri durante esses 8 anos. E eu me sentia só, muitas vezes. Eu tinha vergonha, medo. E também é importante lembrar de que esses agressores, eles são pessoas do nosso convívio, né? Próximo de você. Na verdade, ele é da mulher, ele é ali o amor dela. Então,
Nessa época, essa pessoa, que era o meu algoz, né? Querendo ou não, ele era o meu algoz, ele era também aquele objeto do meu... Eu projetava muitas coisas com ele. Então, assim, todos os meus planos, tudo que eu pensava era com essa pessoa. Eu não via ele como um monstro, né, nessa época, e eu não conseguia enxergar, não era claro para mim. Mesmo Então, passando por essas situações, você não via isso? mesmo passando. Eu vivi um ciclo de violência muito intenso, porque ao mesmo tempo que esse agressor, essa pessoa com quem eu me relacionei, ele era agressivo, violento, eu posso dizer até misógino, ele era muito carinhoso, muito cuidadoso, daquela forma sempre para cobrir aquela ação que ele tinha Bate a antes. sopra. Pedia desculpa, Exatamente. vinha todo romântico depois. Sempre. E depois dos episódios de violência, sempre vinham cobertas assim de desculpas, de presentes, de formas de fazer com que eu esquecesse aquele momento que tinha acontecido ali antes. Isso se repetiram milhares de vezes. Foram milhares de vezes nesses 8 anos. Às vezes, o ciclo demorava e às vezes ele era rápido, às vezes era de um dia para o outro. Eu sofri um tipo de violência em um dia, ele pedia desculpa no final do dia, dizia que aquilo nunca mais ia acontecer, que foi um erro. Algumas vezes eu me sentia culpada por aquilo que aconteceu, porque ele falava assim, olha, eu fiz isso, mas foi porque você falou isso, ou porque você fez isso. Sempre jogando a situação para que levasse, assim, eu me sentir culpada por Manipulando aquilo. de alguma maneira para você Exatamente. aceitar a culpa. E eu me sentia realmente responsável por algumas situações, e isso estendeu o relacionamento inteiro. Eu não percebia muitas vezes esses momentos, né? Essa mudança. Você me falou uma coisa, desculpa te interromper, ele obviamente cometia essas violências com você, pedia desculpa depois, e isso te mudava de opinião naquele exato momento. Mas uma das coisas que você se sentia muito sozinha, isso ressoou comigo, sozinha, mesmo que tendo pessoas em volta, pessoas vendo algumas situações e não falando nada. Você acha que isso empoderava mais ele, isso te tirava força? Poxa, eles viram aquilo e não falaram nada, de certo eu não posso falar nada, eu não tenho espaço para falar. Então, óbvio que o culpado é o agressor e sempre vai ser o agressor. Mas isso também, a comunidade tem uma parcela de culpa, a sociedade tem uma parcela de culpa de aceitar esse machismo. O que você pensa? Eu acho que, na verdade, e eu vejo isso em várias esferas. Eu acho que as pessoas precisam se colocar mais no lugar daquele que sofre a violência. Por exemplo, a gente precisa de mecanismos de defesa para a mulher no serviço público, na segurança, na justiça, mas a gente precisa ter o olhar da mulher. O que eu vejo que é muito comum é as pessoas julgarem uma mulher que sofre violência. A mulher, ela não vê aquilo como violência. Ela não vê esses ciclos de violência, essa violência repetitiva como violência. Ela vê como situações do dia a dia. Então, a gente sabe que pode acontecer. Eu vivo numa relação abusiva, a pessoa é violenta, a pessoa é agressiva. Eu sei que isso pode acontecer. Eu que tenho consciência de que os homens, aquele parceiro, aquele homem que está com aquela mulher, ele pode matar ela. Ela, naquela posição, ela acha que isso nunca vai acontecer. E isso acontecia comigo porque eu achava que isso jamais ia acontecer, que ele jamais seria capaz. Então, o que falta da sociedade, nos serviços, é ter esse olhar da mulher. Se colocar no lugar dela, né? Exatamente, e é muito comum, é muito mais fácil, na verdade, você ver o julgamento por uma mulher que não consegue sair da relação abusiva do que o apoio para ela.
Então é mais fácil falar assim, você não tem vergonha, você não sai porque você não quer, você gosta de apanhar. Essa é uma frase muito comum. Você gosta de viver assim, você aceita a sua situação. É muito mais fácil de segurar do que segurar na mão da mulher e falar para ela, olha, eu sei que é difícil, mas isso pode acontecer. Você tá vendo essa situação, essa. Então, eu acho que... Você não tá sozinha, né? Exatamente. E eu acho que se a gente tiver paciência para falar para uma mulher, e os números falam por si. Hoje, na posição que eu tenho, assim, de uma mulher que passou por isso, uma sobrevivente, eu sobrevivi a um feminicídio, eu vivi uma relação abusiva nesse período. Então, hoje eu tenho uma percepção tranquilamente do que é um abuso, do que é uma relação abusiva e o que não é. Então, para mim, hoje é claro, eu passei por isso. Então, eu estive nesse lugar. Então, estar no lugar do outro, tentar ver com os olhos da pessoa que sofre a violência, é muito mais fácil de você tentar identificar. Tem empatia pelo outro, né? Isso é muito importante. Empatia é a palavra. Mas, Bruna, me fala uma coisa. E como que foi o seu momento de libertação? Aonde que você falou agora é o ponto final e como que você saiu? O que você procurou? Qual que foi a ajuda que você procurou? Quem sabe isso pode também inspirar alguém que está nos assistindo a achar essa saída. Então, na verdade, o meu ponto final ele é um pouco triste. Porque o meu ponto final, ele aconteceu após a violência. Eu notei que sofria violência e eu resolvi sair da relação. Nós estávamos num processo de separação. Nesse tempo, quando eu percebi, ele invadiu a minha casa e me espancou. Talvez, se eu tivesse feito algo, se eu tivesse denunciado, se eu tivesse recebido talvez um apoio, se eu tivesse tido um pouco mais de informação naquele momento, se eu tivesse colocado um ponto final antes, denunciando meu agressor, das várias situações e várias violências que eu sofri, eu não precisaria ter chegado ao ponto que eu cheguei. Eu poderia ter pedido uma medida protetiva, ele poderia ter ficado longe, ele poderia mesmo ser preso, e eu não ia precisar passar pelo que eu passei. Talvez se eu tivesse denunciado antes, isso teria acontecido. Mas eu acho importante falar que antes desse episódio que aconteceu comigo, eu não tive... Não teve uma situação específica que aconteceu. Eu comecei a notar que esse relacionamento ele não era saudável, não era algo que me fazia bem. E comecei a levemente tentar me soltar do relacionamento. Quais foram esses sinais? Então, depois das várias situações de violência que eu sofri, dos vários tipos de violência que eu sofri, um dia eu sentei e comecei a pensar quem eu era antes, quem eu sou agora, vivendo a violência. Então, eu me vi uma pessoa apagada, uma pessoa sem vontade, eu me vi triste, eu me vi sozinha, porque uma característica muito forte de alguém que sofre violência é se isolar. Porque geralmente os agressores eles fazem isso, eles isolam para que a mulher realmente fique só, para que ele tenha controle sobre ela. Entendi. Realmente é uma situação muito triste, muito difícil, mas eu fico feliz que você pôde superar isso. Te parabenizo por isso, né, essa força de conseguir usar isso e não se esconder, mas pelo contrário, contar a sua história e poder ajudar outras mulheres. E eu tava vendo aqui, hoje você é mãe também de um filho, de um menino, certo? Uhum. Uma coisa muito importante é essa educação de base, pra gente, é ali que começa para a gente conseguir talvez chegar num mundo menos machista, misógino, um mundo onde isso é intolerável, né? E você já acredito que já faça isso desde o seu filho em diante. Você acha que é uma coisa que a gente tem que passar para o pessoal de casa, já ter essa conversa com seus filhos? É uma coisa que a gente tem que começar desde cedo? Eu acho com certeza que essa é um legado que a gente deixa para os filhos, né? Esse ano de 2025, fazem 9 anos que aconteceu esse episódio comigo.
E eu levei um tempo para que eu pudesse me recuperar, né? Depois que eu sofri toda a violência, eu fiquei destruída, fisicamente, psicologicamente. Então, assim, eu precisei me refazer como pessoa para que eu pudesse continuar a minha vida. Dessa relação eu não tive filhos, dessa relação violenta eu não tive filhos, e isso depois da violência me trouxe, assim, a falta de vontade de ter uma família depois disso, com o trauma que eu fiquei. Eu passei por um longo período de terapia, eu precisei recomeçar umas perspectivas, eu mudei quem eu era. Eu sempre digo que naquele dia, naquele 4 de novembro, uma Bruna foi embora e outra nasceu. Eu comecei a me relacionar depois mais ou menos de 3 anos, né? Eu encontrei o meu marido e que, assim, me trouxe uma nova visão de como é um relacionamento, né? Você saber quem você saber o que você gosta e o que você quer e o que você espera é fundamental para que você possa se relacionar com alguém, né? E eu encontrei alguém ali depois de toda essa dor, de estar devastada, de não conseguir confiar em ninguém. Eu encontrei meu marido e que foi uma pessoa, assim, que me mostrou algo novo. Então, assim, eu comecei a relação desacreditada, sem querer muito, sem ter muita vontade, né, de me dedicar, de me entregar. E aí, como fruto disso tudo, da confiança, de uma construção juntos, aí veio meu filho, que ele tá com 2 aninhos, é um menino que hoje a gente traz desde a base algo que é muito valoroso, assim, que é ensinar ele o respeito, a educação, o que é a violência, o que não é bom, o que não é legal, o que não é saudável. Então, assim, é algo que a gente tem que trazer de lá de trás, sabe? A gente precisa tirar essa coisa do natural. Ah, que a mulher é menos, que a mulher não pode. Então, a gente tenta trazer isso para a criação dos filhos, sabe? E a violência em si, muitas mulheres que sofrem violência em casa é na frente dos filhos. Então, isso acaba sendo naturalizado, né? Muitas crianças presenciam isso, crescem no meio disso e acham que isso é absolutamente normal Faz e parte, que é aceitável. assim que relaciona, né? Dá pra ver aqui com o seu relato que não é. Tem algo melhor, você achou uma pessoa que te cuida, que te dá carinho, que é seu parceiro de verdade, que parceria é justamente isso, uma pessoa que te cuida, que te protege e soma na sua vida, né? Eu fico muito contente que você conseguiu encontrar essa pessoa e fico muito feliz que desse presente que foi na sua vida, essa família linda. Parabéns mesmo. Obrigada. Voltando um pouquinho para a pessoa que está sofrendo, eu sei que o seu caso foi extremo, né? Você já chegou num extremo de uma violência que você quase se foi, mas você teve um atendimento depois, nesse pós? A mulher que procura ajuda ou que acaba tendo essa situação, qual que é o atendimento que ela tem durante isso? O pós-agressão, o pós-denúncia? Tem um processo? Consegue explicar pra gente um pouquinho desse processo? Então, a violência que eu sofri foi muito grave. Eu fui direto para o hospital, eu fui com uma ambulância. É muito marcante para mim o atendimento que eu tive no pós-violência. E aí eu já estive envolvida trabalhando com política pública, no ativismo, já estive mergulhada nesse mundo. E eu fico pensando que se eu tivesse tido as informações que eu tive enquanto estava lá, muitas coisas poderiam ser evitadas, e eu acho isso muito importante sempre frisar, que se eu tivesse denunciado antes, talvez eu não tivesse passado por isso. E é muito marcante para mim o atendimento que tive no pós-violência, porque eu fui direto para o hospital.
A delegada da época foi ao hospital colher meu depoimento. O meu agressor, ele foi preso no mesmo dia, em flagrante. Ele estava dormindo pós-violência na casa da mãe dele. E depois que eu fui para casa e eu passei por cirurgia, eu fiquei 4 dias internada. Eu fui para casa, me olhei no espelho, me vi desfigurada, devastada. Eu me senti assim, perdida. Eu tinha a impressão que a minha vida tinha acabado. Quem eu tinha de referência para o meu futuro era aquela pessoa que, na verdade, eu não esperava que isso fosse acontecer. Eu me vi perdida, né? Eu não sabia para onde que eu ia, o que eu ia fazer, como eu ia recomeçar. E eu, um dia, depois de uns 15, 20 dias, eu sentei e falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. E eu fiquei totalmente dependente, porque eu tinha tala nos 2 braços, o meu braço foi quebrado. E a minha mãe me acompanhou até a Casa da Mulher Brasileira. Mas no meu caso, quando eu entrei na Casa da Mulher Brasileira, coisas aconteceram comigo que eu jamais imaginei. Eu fui acolhida, eu fui orientada, eu passei pela defensoria. Na época não tinha um serviço que tem lá hoje, que eu já tenho conhecimento que tem, até um certo tempo não tinha, que era o Corpo de Delito, dentro da Casa da Mulher Brasileira, lá o IMOL, né? Eu tive que me deslocar e fazer muitas correrias, que eu digo, nesse período. Eu estava bastante machucada, mas mesmo assim eu ainda fui firme e quis ir até o fim, já que eu já estava lá. Mas a minha experiência na Casa da Mulher Brasileira foi: eu cheguei, eu recebi acolhimento, eu recebi encaminhamento, eu fui lá várias vezes, eu fui encaminhada para um serviço que, assim, transformou a minha vida enquanto pessoa. E aí é nisso que eu digo que tem a Bruna antes e a Bruna depois. Eu fiz um período de terapia pelo CEAM, que é um serviço gratuito, né? Eu não sei como que esse serviço ele atende hoje, né? Já faz um certo tempo que eu tô fora do trabalho, desse trabalho do ativismo. Mas o CEAM, ele foi, assim, arrebatador para mim. Terapia faz a diferença, né? Total. Faz a diferença. Total. Eu me lembro de cada sessão de terapia que era um serviço gratuito, que é inacreditável que aquele serviço era gratuito, de tão rico. Eu não sei te falar com precisão se eu estava aberta para receber esse tratamento ou se ele realmente foi assim, transformador para mim. Mas realmente é surpreso para muita gente quanto de serviço público de qualidade que está à disposição e a gente não sabe, né? Justo. E o seu relato é muito revigorante, a gente saber que sim, por mais que ele é falho, porque ele é um sistema feito por humanos, né? Num mundo difícil, que a gente está tentando lutar contra a maré aqui, mas tem muita coisa boa no serviço público que as pessoas ou não valorizam, ou desprezam, ou não sabem. Então, assim, esse seu relato é fantástico, porque pode estar ajudando muita gente que não sabe, que talvez já ouviu falar que a terapia é maravilhoso, mas eu não tenho dinheiro para isso. Tem bons profissionais na rede pública. Eu vou falar e vou denunciar, mas não vou ter apoio. Tem grande apoio. A Casa da Mulher Brasileira é um projeto federal que o Campo Grande foi a primeira a receber aqui. Sim. E dá um apoio fantástico. Eles conseguiram colocar tudo num local só para te dar esse apoio. Então, assim, por mais que parece um momento sombrio, sozinho, ele não precisa ser. Tem alguns caminhos aí. Temos que acreditar. Temos que acreditar e ouvir histórias igual a sua de sucesso, de perseverança, porque realmente muito triste, mas também muito animador que tem um caminho de volta para a sociedade, um caminho lindo que agora essa família sua, que você... De verdade, eu fico emocionado de falar isso com você, porque você mostra que há um caminho. Com certeza. Eu acho que é muito importante sempre lembrar para uma mulher que está nessa situação
de que ela tem uma saída, que ela tem sim para onde recorrer. Referente a esses serviços, assim, eu acho que se eu soubesse da metade, se que existia, que tinha a possibilidade, talvez eu fazer esse acompanhamento antes de terminar essa relação, talvez no início, quando os primeiros episódios de violência aconteceram, eu tivesse procurado um apoio, alguém para me orientar e falar, olha, tem isso. A gente não precisa chegar no ponto da quase morte, né? Eu tive sorte, eu tenho sorte de estar aqui com você, falar sobre isso. Isso hoje não me fere nem um pouco. Eu não tenho nenhum constrangimento de ter sofrido violência e eu acho que ninguém tem que ter constrangimento de sofrer violência, porque a culpa não é da mulher de sofrer violência. A gente precisa tirar esse conceito da sociedade que uma mulher gosta de viver violência. Ninguém gosta de viver violência. Então, a gente precisa desconstruir algumas coisas e fortalecer mulheres, fortalecer uma rede de atendimento, uma rede de apoio, né? A gente precisa incentivar e falar sobre os mecanismos de defesa. A gente precisa falar que existem serviços que a mulher pode procurar. Ela não tem coragem de denunciar num primeiro momento, mas ela pode buscar essa fortaleza, ela pode buscar essa informação de forma aberta, sem julgamento. Então, denuncie. E se você não conseguir denunciar, procure saber. Os números, eu acho que eles falam por si só. Né? Nós estamos em setembro, são 27 feminicídios no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul. E se a gente puxar isso pro nacional? A nossa cultura é muito machista. Então, a gente precisa desconstruir muitas coisas que vêm de trás, porque a mulher pode escolher o que ela quer. E as escolhas dela precisam ser respeitadas, né? Ela pode decidir sair de um relacionamento com vida. Você vê que isso acontece muito porque uma mulher decidiu não querer mais. Então, até que ponto? Até quando a gente está regredindo, sabe? Eu penso que, assim, parecia que nós estávamos caminhando para uma sociedade mais de cabeça aberta, de pessoas que respeitam as decisões e as opiniões. E aí agora a gente vê uma regressão disso, né? Aonde? Até quando, né? Com certeza, com certeza. A ideia que a gente está aqui nessa terra é para evoluir, para ser melhor, né? A gente cria os filhos para serem melhores que os pais, a gente sonha num mundo ainda melhor. E você falou uma coisa que é verdade, tem uma certa sensação de regresso, né? Por que a gente está indo para trás, né? Por que a gente está regredindo em coisas básicas como respeito ao próximo, respeito e consciência que a violência não te leva a nada. Você tem que aceitar o que o outro quer, você tem que procurar o seu caminho, né? Mas olha, Bruna, é um assunto que eu fico até meio sem graça, porque é um assunto que me toca. Você fala com uma força, uma convicção admirável, porque eu não sei como que seria passar por algo assim, e só você, e só quem está nos assistindo e passa por isso, sabe na pele a dor que é. A gente não pode julgar os outros, porque a gente não sabe o que é estar no lugar dessas pessoas. Então o que a gente pode fazer é dar apoio. Se essa pessoa não está conseguindo apoio sozinho, eu acho importante a gente frisar também que os de em volta também são responsáveis de dar esse apoio. A falar, a denunciar, a procurar esses canais que não são só para mulheres, mas são canais de denúncia. Que isso é muito importante também, que as pessoas esquecem. É uma luta só dessa mulher. Ela não é uma luta de todos nós. E é importante a gente lembrar sempre disso. Bruna, nosso tempo é um pouco curto. Eu gostaria de chegar na parte final da nossa entrevista, que é mitos e verdades. Quais são mitos
ou verdades que as pessoas não sabem sobre esse tema, que as pessoas acham que, não é bem assim, mas não é, ou coisas que a gente precisa saber antes de terminar a nossa entrevista. Fala pra gente. Como eu falei várias vezes, eu acho que desde o início, o maior mito que se fala sobre a relação abusiva e a violência contra a mulher é que ela quer, que ela gosta de sofrer violência, que ela gosta de ela gosta dessa situação, ela gosta de apanhar. Gosta de ser submissa, gosta de apoiar. Não existe. A gente precisa ter esse conceito do ouvir sem o julgamento. Então, a verdade é que a gente precisa estar aberto para ouvir uma mulher, para ela ter a coragem de começar o seu relato sem julgamento. Só ser uma escutativa. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Perfeito. Você tem razão. Bruna, muito obrigado do fundo do meu coração. Parabéns pela sua luta, parabéns pela sua superação, pelo seu filho lindo, pela sua família agora. E para alguém que está aqui em casa, nos assistindo, está ouvindo pela rádio, pelas redes sociais, e se identificou muito, queria conversar diretamente com você, eu posso passar a sua rede social? A gente tem um canal de contato que eu acho que conversar e ser ouvido, a gente falou muito disso, né? Já é um grande primeiro passo. A gente pode dividir sua rede social, seu contato? Com certeza, eu acho que assim, eu não trabalho ativamente, né, com o ativismo, mas é uma paixão que tenho, né, o enfrentamento à violência. Então, assim, eu estou sempre aberta para mesmo não estando profissionalmente nessa área, eu sempre quero estar aberta para quem quiser conversar. Uma mulher não consegue falar, eu tenho uma amiga, uma vizinha, você pode me ajudar com isso? Talvez alguma coisa que você pode me indicar, um serviço, alguma coisa, pode me chamar lá no Instagram, no direct, aonde vocês me encontrarem. Pode me encontrar na rua, me perguntar. Eu tenho o maior prazer em poder ajudar de alguma forma. Perfeito, Bruna. Muito obrigado, do fundo do meu coração. E é isso, pessoal. A gente encerra aqui uma entrevista muito emotiva, intensa, mas muito esclarecedora. Procure ajuda antes que é tarde demais. A Bruna teve sorte, mas nem todo mundo teve. Nesse ano, 27 mulheres não tiveram a mesma sorte. E você pode ser a próxima, sua vizinha pode ser a próxima, sua mãe, sua irmã. Então não fique quieto, não fique quieta, procure essa ajuda. É muito sério. Muito obrigado. Pessoal, não é brincadeira, é um assunto muito sério, triste, porém atual e muito relevante. Violência doméstica não pode continuar e a gente tem que fazer cada um a nossa parte. Acho que a gente aprendeu bastante coisa hoje, mas para aprender um pouquinho mais ou continuar estudando sobre o assunto, eu vou pedir para Rê fazer aquele resumo do tópico de hoje. Rê, resume pra gente. Claro, Ulisses! Criei um e-book com os principais tópicos da nossa conversa e disponibilizei para nossos ouvintes no Instagram e no Diário Digital. Perfeito, gente. Tá lá no Diário Digital, tá no Instagram também. É muito assunto, então é um resuminho para vocês levarem para casa, estudarem um pouquinho mais, mandarem para alguém que tá precisando, tá? E é isso. Rede 360 trazendo assuntos que são importantes para você aqui do Mato Grosso do Sul. Assuntos que conectam o MS. Eu aguardo vocês no próximo episódio. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, assistir na tela da TV Record ou nas rádios da Rede MS, Spotify, YouTube. A gente leva o assunto para você do formato que você gosta de ouvir. Muito obrigado, até a próxima. E aí, quer ficar por dentro dos assuntos que conectam o MS? Então se inscreva aqui no canal da TV MS, ativa a notificação e não perca um assunto novo toda semana.